Fala galera, no vídeo de hoje nós vamos trazer aqui uma comparação entre países socialistas e países capitalistas. Tem pessoas que não sabem a diferença entre ambos e o objetivo principal desse vídeo aqui é trazer dados, algumas informações comparando esses dois tipos de regime para antenar vocês aí a respeito desses dois regimes, né? Então, antes de mais nada, já se inscreve no canal se você estiver aqui pela primeira vez, né? Deixa seu like, encaminha o vídeo para outras pessoas se o conteúdo realmente agregar algum valor para você. O que é que nós vamos ver nesse vídeo? Nós vamos ver aqui, primeiramente, o que é um PIB, né? Porque o PIB é um dos indicadores aí muito relevantes para a gente avaliar o nível de crescimento, riqueza de um país, né? Não é o único, né? Mas é um dos principais. Nós vamos utilizar ele como parâmetro. Nós vamos aqui fazer uma comparação entre PIB e o IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Nós vamos comparar aqui a Europa Oriental da Europa Ocidental. Vamos também aqui trazer a diferença aqui entre a Estônia, né? Vamos analisar a Estônia antes de ingressar na União Soviética, durante a União Soviética e depois da União Soviética, o que aconteceu nesses três períodos. E a partir daí você vai tirar suas próprias conclusões do que é melhor, do que é pior. Primeiramente, o PIB é o Produto Interno Bruto. Ele representa, você tem vários tipos de PIB, né? PIB é preço de mercado, PIB a custo de fatores, de fatores de produção, mas vamos nos ater aqui ao PIB a preço de mercado, né? Que é a soma de todos os bens e serviços que são produzidos numa economia num determinado período, né? Geralmente esse período de um ano. O PIB ele tem uma correlação muito interessante aqui com relação ao índice de desenvolvimento humano da população que a gente está analisando aqui. Vou trazer aqui um gráfico que vocês vão ter uma noção muito interessante com relação ao nível do PIB, né, o crescimento do PIB, e com relação à diminuição das pessoas que estão, das famílias que estão abaixo da linha da pobreza, né? Então, quanto maior o PIB, vocês podem verificar aqui nesse gráfico, né, quanto maior o PIB, em regra, você tem uma diminuição na linha de pobreza das pessoas que vivem nesse país. Da mesma forma, você tem aqui duas variáveis inversamente proporcionais, que é com relação ao PIB em relação à subnutrição. Quanto maior o PIB, menor vai ser a subnutrição. Então são dois dados aqui interessantes que você pode estar utilizando aqui para determinar se o crescimento do PIB é um fator positivo ou não. É claro que nós temos aqui outros fatores que podem ser analisados também, porque tem países ou regiões, né, que no Brasil também tem muito disso, né? Você tem países com desigualdade muito grande, muito acentuada, né, mesmo tendo PIB per capita, né, relevantes, né, para aquela região, para aquele país, para aquele estado, etc. Então, nós vamos aqui fazer uma análise em termos gerais. Não vamos analisar aqui o nível de desigualdade. Vamos analisar simplesmente os dados aqui PIB com relação a esses outros fatores. Então, a priori aqui você vê que quanto maior o PIB, menor é a subnutrição. E quanto maior o PIB, menor também aqui vai ser o número de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Com relação aos países socialistas, nós vamos avaliar aqui China, Rússia, Cuba. Nós temos a Venezuela também, Vietnã, a Coreia do Norte, a Alemanha Oriental, né, antes da queda do Muro de Berlim. Então, a Alemanha Oriental é a mesma coisa da Alemanha Socialista. Por outro lado, nós vamos ver aqui também os países capitalistas como Austrália, Estados Unidos, Singapura, Canadá, Reino Unido, a Coreia do Sul, também a Coreia do Sul é capitalista, e a Alemanha Ocidental, que é a Alemanha capitalista. Né? Comparando o PIB aqui, nós vamos pegar aqui um período de 2001 a 2021. É claro que nós vamos ver outros dados aqui também que abrangem um período de tempo ainda maior do que esse intervalo de 2001 a 2021. Mas, olhando para essa tabela aqui, nós vamos ver aqui que os países comunistas versus capitalistas, você pode avaliar que a China, por exemplo, teve um crescimento de mais de 400% nesse período, 2001 a 2021. A Rússia, mais de 81%, Cuba, mais de 74%, a Venezuela foi bem negativo, 65% negativo, Vietnã, mais de 241%. Pode avaliar os capitalistas aqui, teve um crescimento menor do que, em regra, né, do que os socialistas, né, tem mais de 70%, os Estados Unidos mais de 46%, o Canadá mais de 58%, Singapura mais de 159%, Reino Unido mais de 32%. Você pode ver que aqui os países, eles têm uma linearidade aqui com relação ao crescimento, né? Enquanto nos países comunistas você tem variações mais bruscas, nos países capitalistas o crescimento ele é mais contínuo. Mas, analisando aqui o IDH dos países capitalistas em relação aos comunistas, você pode ver aqui que o índice de desenvolvimento humano é maior do que o dos países socialistas. Mas é aqui que está o pulo do gato com relação a essa análise, né? Você pode avaliar aqui que os países comunistas, os dados que são divulgados, né, para fazer essa comparação, são dados mais difíceis de achar. E os dados
eles muitas das vezes não são tão confiáveis. Por que eu estou dizendo isso? Porque, em regra, a mídia ela é regulada, as pessoas elas não têm a liberdade de agir contra o governo, né, que está no poder. Geralmente o governo ele se perpetua ali por muitos anos, não há uma mudança como nos países com um regime capitalista, a democracia é o que impera, né? Então, em regra, as informações elas muitas das vezes não são tão confiáveis quanto deveriam ser. E por que eu estou dizendo isso? Nós vamos avaliar aqui ao longo do vídeo outras informações de outras fontes também. Puxando aqui os dados aqui sobre a Alemanha Ocidental versus a Alemanha Oriental. A Ocidental, primeiramente, você tem que entender aqui que é a Alemanha capitalista, né? Segundo os dados aqui do livro Planning Ahead and Falling Behind, que tem dados muito interessantes aqui. Mas por que dados interessantes? Nós vamos ver aqui uma base 100, né? Que ele demonstra uma base 100 aqui com relação a alguns indicadores e demonstra que o crescimento, né, ao longo do tempo, com relação aqui a Alemanha Oriental, por exemplo, a União Soviética, a Alemanha Ocidental, Estados Unidos e Europa. Você pode verificar aqui entre os países aqui socialistas versus comunistas. Você pode ver aqui que a base 100 aqui, ele está em todos os países, variando aqui entre o período de 1950 a 1989. Os Estados Unidos aqui ele partiu de 100 para 392, né? Parte aqui da Europa de 100 para 426. Você tem aqui a Alemanha capitalista, que partiu de 100 para 516. E você tem aqui a Alemanha socialista, que partiu de 100 para 902. 100 para 902. Perceba que os países socialistas aqui tiveram um crescimento maior, muito mais expressivo do que os países capitalistas. Comparando principalmente aqui a União Soviética, será que ele não tinha necessidade de demonstrar um crescimento maior do que os Estados Unidos? Será que esses dados são dados realmente fidedignos? Se você acredita nessas informações, coloque aqui no comentário, coloque aqui embaixo no comentário se você acredita ou não na divulgação dessas informações, né? Por que eu estou falando isso? Vamos avaliar aqui o seguinte, ó. O PIB dos países socialistas, eles foram extremamente superiores aos capitalistas e a Alemanha socialista muito mais do que a Alemanha capitalista. Porém, em um outro livro, ele traz aqui outras informações que também são informações muito interessantes. Avaliando esse gráfico aqui desse livro, The World Economy, você tem aqui a Alemanha capitalista, que ela partiu, vamos pegar aqui de 1950, de mais de 213 bilhões, né? Esses dados aqui são dados na casa de bilhões, né? De 213 bilhões para 1 trilhão 242 bilhões. Então perceba que o crescimento, que é baseado na fonte aqui desse livro, nós temos um crescimento bastante expressivo aqui da Alemanha capitalista, né? 213 para 1 trilhão 242 bilhões. Já a Alemanha socialista, nós tivemos aqui um crescimento de 51 bilhões para 85 bilhões. Perceba que a diferença é brutal, é muito, muito gritante aqui em relação aos dados oficiais aí divulgados pelo governo, né? Então nós podemos ver aqui também, com relação à população da Alemanha capitalista, que em 1950 partiu de pouco mais de 49 para 63 em 1991. Enquanto a Alemanha socialista partiu de 1950 de 18 para 15. Então veja que há uma diminuição. O que pode ser explicado por isso? Pode ser uma evasão muito grande, né? Não houve um crescimento muito expressivo na população. Então aqui são dados bastante distantes dos dados que nós pegamos anteriormente, né? Então perceba que, pelo controle da mídia, nós não temos como garantir que as informações de crescimento são informações bastante relevantes. Nós podemos ver aqui quando o governo ele tende a ter esse viés mais regulatório, né? Tem algumas informações que elas são omitidas, elas não são divulgadas. Nos países que a democracia é o que impera, nós podemos ter a liberdade, né, a liberdade da informação, a liberdade de contradizer os governantes, a liberdade de questionar algumas decisões das pessoas que governam o país, enquanto nos países socialistas, comunistas, isso não é possível, né? Não é possível porque a pessoa pode ser presa, a pessoa tem a liberdade totalmente reprimida, a pessoa é reprimida com relação a essas informações e os dados são publicados pelo governo e o que o governo disser está dito, não pode ser questionado. Agora nós vamos pegar aqui os dados da Estônia. Mas por que Estônia? A Estônia é um país que ele viveu 3 estágios bem distintos, né? Um estado antes da União Soviética, durante a União Soviética e depois de sair da União Soviética. Nós temos os dados dos 3 momentos aí para estar avaliando. Considerando aqui, ó, essa planilha, você pode verificar aqui o período aqui entre 1922 e 1938. A Estônia aqui, ó, o PIB dela cresceu algo em torno de 3% ao ano, né? Então comparando o período total aqui, né, esses 3 períodos analisados,
cresceu algo em torno de mais de 60%, 63% aproximadamente. Durante a União Soviética, né, que vivia um período aí em que o socialismo que imperava, nós não encontramos nenhum dado com relação à Estônia. Né? Então, nós precisamos recorrer aqui aos dados da União Soviética, né, que era o que era divulgado. E você pode ver aqui que a União Soviética, nesse período aqui, cresceu algo em torno de 2,47% ao ano. Já depois da União Soviética, podemos ver novamente aqui a Estônia, aqui uma taxa de crescimento de 7,18% ao ano. Né? Isso entre 1997 e 2021. Então foi 7,18% ao ano. O importante aqui é o seguinte, o PIB per capita da Rússia, considerando o período aqui, um período semelhante aqui, subiu 6,40% ao ano. Ou seja, um crescimento um pouco menor do que o PIB per capita da Estônia. Mas só que a conclusão que nós temos que ter aqui é o seguinte, o PIB per capita da Estônia é de 3,46 vezes maior do que o da Rússia em 2021. Então perceba que é muito superior ao PIB per capita da Rússia, isso considerando 2021, mesmo com essas divergências de informação consideradas lá atrás. A ideia aqui não é provocar ninguém, a ideia aqui é simplesmente fomentar aqui o debate, né, fomentar aqui o conhecimento, né, porque tem pessoas que elas acham que quando se fala em socialismo, o socialismo é uma coisa muito boa porque vai diminuir dos mais ricos e dar para os mais pobres, não necessariamente dessa forma. Nos países socialistas, às vezes, você tem a repressão de conquistar aqueles bens ali e você tem uma limitação muito grande em expressar a sua liberdade. Né? Então, fica a dica com relação a essas informações. Né? Se você gostou do vídeo, se acrescentou alguma coisa para você, você já deixa aqui embaixo no comentário e encaminha para aquelas outras pessoas que são isentas. Né? Ah, não vou votar em nenhum presidente, nem em outro presidente, porque ambos são ruins, etc. Né? O importante é que é o seguinte, entender que nós estamos vivendo um período muito polarizado e dois candidatos que representam pessoas totalmente de lados totalmente opostos. Então você tem que entender quais são os dois lados e escolher aquilo que representa melhor para o futuro do país que você vive. Então se o vídeo fez sentido, encaminha para outras pessoas. Se inscreve no canal se você não for inscrito e deixa o seu like, que assim o YouTube entende que o vídeo é relevante e encaminha para outras pessoas também. E até o nosso próximo encontro.